Bom dia! Mais um vídeo começando e hoje eu vou falar sobre A Casa do Dragão. Essa série que tá aí na sua segunda temporada, uma das séries mais assistidas do mundo, que é esse spin-off de Game of Thrones, acho que todo mundo conhece, né? Game of Thrones é uma das séries mais famosas de todos os tempos. E agora tá com esse spin-off, A Casa do Dragão, House of the Dragon, que tá na sua segunda temporada, né? Como eu falei. E vai contar uma história sobre uma briga que aconteceu dentro da família Targaryen, que é a família da Daenerys, e muitos anos antes dos eventos de Game of Thrones, né? Muito do marketing da série, principalmente nessa segunda temporada, veio da questão de ser uma guerra entre dois lados. Porque, como eu falei, é uma guerra que acontece dentro dessa família Targaryen, e vão ter duas facções diferentes, os verdes e os pretos. Ou negros, enfim, depende da tradução, acho que a série usou pretos. Enfim. E aí, cada uma dessas facções vai defender o direito de um personagem a ser o herdeiro ao trono depois da morte do rei Viserys. Os pretos vão defender o lado da Rhaenyra Targaryen, que é a filha mais velha do Viserys, e os verdes vão defender o lado do Aegon, que é o segundo filho do Viserys, né, mas o filho homem mais velho. E aí que mora boa parte do conflito da série. Enfim, muito do marketing da série, né, como eu disse, mora nessa questão de você é time verde ou você é time preto, né? Eles querem incitar essa guerra nos fãs, e inclusive vários das marcas da Warner, que Game of Thrones, né, da Warner, HBO, enfim, se declararam time verde ou time preto, que nem acho que Succession, o perfil de Succession se declarou, o perfil dos Looney Tunes se declarou, não sei o que era, enfim. Realmente para incitar isso nos fãs. Só que, assim, vamos falar uma coisa, isso é só marketing, tá? Porque quando tu vai assistir a série, é bem óbvio pra que time tu tem que torcer, pra que time tu... Só tem uma opção de time que tu vai torcer. A não ser que você seja como eu e esteja torcendo pelos vilões, né? Porque eu, como está aqui, eu sou time verde. Mas eles são os vilões. Assim, claro que isso é uma simplificação, né? Porque são personagens muito complexos e tal. Mas vamos olhar a história. Pra quem não sabe, como é que funciona. O rei Viserys, ele tinha apenas uma filha, que é a Rhaenyra. E ele estava tentando ter um filho homem, né? Pra ser o herdeiro ao trono. Só que a esposa dele morreu. E aí ele não tinha nenhum filho homem, então ele falou, pô, quer saber? A minha filha Rhaenyra vai ser a próxima rainha. E daí ele mandou todo mundo ajoelhar e prometer que ela ia ser a nova rainha. Ok. Aí ele se casa com a Alicent Hightower, que era uma amiga da Rhaenyra, na série, né, no livro não era isso, no livro original, mas enfim, na série ela é uma amiga ela era uma amiga da Rhaenyra, só que daí ela se casa com o pai dela, daí as coisas ficam estranhas, elas têm uma briga e tal. E com a Alicent, o Viserys ele tem 4 outros filhos, 3 homens e uma mulher. E o mais velho, o Aegon, tá ali assim, e fica aquela pergunta, todo mundo fica, meu Deus, mas será que agora que ele tem um filho homem, porque né, nas regras de Westeros, que é onde se passa a história, quem deve herdar primeiramente é o homem, só que o Viserys ele fala, não, mas a Rhaenyra é a rainha. Aí o Viserys morre lá pro um dos últimos episódios da primeira temporada, e a Rhaenyra ela está fora lá da capital. E o que o pessoal ali da facção dos verdes faz? Eles coroam o Aegon. E aí a Rhaenyra fica, meu Deus, como assim? Era pra eu ser a rainha, né? E começa a guerra. A Rhaenyra vai tentar tomar o trono de volta e o Aegon vai tentar ali se defender que o trono é dele. Então assim, o trono da Rhaenyra, ele só não foi dado a ela por misoginia, certo? Porque em Westeros, eles não acreditam que uma mulher possa ser a herdeira ao trono. Tipo, essa é a única razão para alguém querer o Aegon no lugar da Rhaenyra, porque a Rhaenyra é mais velha, enfim, tudo. E as leis de sucessão de Westeros, elas priorizam o herdeiro masculino. Mas o Viserys tinha falado, não, mas eu quero que seja a minha filha mulher. Daí o pessoal falou, não queremos a mulher, queremos o homem, queremos o Aegon. Então, assim, é muito difícil você ficar botando assim, time verde ou time preto, porque se a gente for olhar a história, você vai torcer pela Rhaenyra. Você vai torcer pela Rhaenyra porque a vida inteira falaram, pô, o trono é seu, você é a herdeira que o seu pai quer,
E aí chegam e do nada coroam um outro, e daí ela fica, meu Deus, mas que isso? O trono é meu? Então você meio que tem que... Tipo, os verdes que apoiam o Aegon, eles são os vilões. Mas é engraçado, porque eu tô aqui com uma camiseta verde porque eu sou time verde, mais ou menos. Mas assim, apesar de apoiar o time preto ser a opção lógica, ser meio que a única opção, eles também não são o melhor time do mundo, não é o time que vai trazer só paz e prosperidade pra Westeros, porque acima de tudo a Rhaenyra é uma Targaryen. E os Targaryen são, tipo, ela está querendo conquistar o trono porque é o direito dela de nascença, porque eles vivem numa monarquia. Não é como se a Rhaenyra fosse eleita, tivesse sido eleita, né? Enfim, não é uma república. A Rhaenyra, ela nasceu uma princesa e falaram, então você vai ser a rainha. Ainda existem muitas problemáticas de questão de monarquia, enfim, que estão presentes na Rhaenyra também. Além disso, os Targaryen, eles têm eles são assim são descendentes dos Valyrianos, que são uma meio que são uma raça que é considerada mais evoluída. Eles têm esse cabelo, né, meio platinado assim, e eles são capazes de domar e montar dragões. E eles usaram isso como pretexto para dominar Westeros. Porque eles são destinados, porque eles são superiores. E isso, assim, eles são supremacistas, eles querem que o poder esteja com eles porque eles se consideram mais importantes, mais, enfim. E além de tudo, assim, só o fato de ser uma monarquia, enfim, já é meio, né, sus. Então, a gente deveria realmente apoiar o time preto, o time da Rhaenyra, sendo que ela, tipo, é tudo isso, ainda existem todos esses problemas de sistema e tal. Além disso, acho que é importante também falar que a Rhaenyra, ela não está lutando pelo direito das mulheres né, enfim, ela está lutando pelo direito dela, do trono dela. É que nem a gente fala hoje em dia muito sobre, vamos colocar uma mulher negra na presidência dos Estados Unidos. Mas daí o que vai ser, o que vai mudar? Vai ser só, agora é uma mulher negra que tá lá bombardeando países do Oriente Médio. A gente fala muito sobre isso, sobre essa representatividade que não é bem uma representatividade, é um... agora são os gays que estão oprimindo os pobres, eba, tipo, esse identitarismo que é só tá ali nas pautas identitárias, mas aí quando a gente vai falar de realmente mudar um sistema e fazer um sistema que, né, abranja todo mundo, eles ainda continuam oprimindo. Então é meio que só vamos abrir uma vaga aqui você é minoria, e agora é você que vai fazer parte do sistema que está oprimindo todo mundo, em vez de realmente mudar o sistema. A Rhaenyra não está mudando, não está lutando para fazer um Westeros melhor, ela só está lutando para que deixem ela ser a rainha, mas as mulheres, no geral, vão continuar sendo oprimidas. E claro que, talvez abra um pretexto para... Mas assim, ela tá lutando pelo direito dela e ponto. Só que assim, eu tô falando isso... Eu tô dizendo que os verdes estão certos? Não, porque os verdes têm tudo isso. E com o adicional de uma misoginia a mais, digamos. Os verdes também são Targaryen, também são supremacistas, também são monarquistas, também, enfim, tudo. E o Aegon, que é o que eles estão lutando pelo direito dele ser rei, ele é uma pessoa horrível, muito pior do que a Rhaenyra. Ele é um estuprador, ele assiste rinha de criança, então assim, ele não é uma boa pessoa. E querendo ou não, a ideia é que você torça pelo lado da Rhaenyra, então, porque, pô, você vai falar, você quer que a Rhaenyra seja a rainha ou você quer que o Aegon seja o rei? Por mais que a Rhaenyra ser a rainha não seja a opção ideal, entre os dois lados é o único que dá, sabe? É o único que dá. Só que assim, isso é se você estiver olhando por uma perspectiva assim de moralidade, de quem é o time que é mais que está mais moralmente correto. Nenhum dos dois está moralmente correto, mas se a gente for ter que escolher um, é o da Rhaenyra, óbvio. E a própria série trata eles como se fossem... Trata a Rhaenyra como se fosse, sei lá, a protagonista que vai ter que lutar pelo trono dela de volta. E os verdes são mais, assim, os antagonistas mesmo. Só que a gente tá falando isso, né, por uma perspectiva moral, e a gente não precisa olhar isso por uma perspectiva moral, porque é ficção. Esses personagens não existem de verdade. O Westeros não existe, a Rhaenyra não existe, o Aegon não existe.
E eu acho que é importante a gente estabelecer isso, porque tá tudo bem você gostar de pessoas ruins na ficção. Tá tudo bem você gostar do Aegon, mesmo que ele seja, tipo, o pior tipo de ser humano que exista, porque ele não existe de verdade. Ele não tá machucando ninguém de verdade. E você gostar dele não vai prejudicar nenhuma pessoa de verdade. Assim como tá tudo bem você gostar da Rhaenyra, assim como tá tudo bem você gostar da Daenerys em Game of Thrones, por exemplo. Então, assim, você não precisa gostar de um personagem só porque ele é mais bonzinho. Você pode adorar os vilões, você pode comemorar quando os vilões fazem coisas horríveis, porque essas coisas horríveis não estão acontecendo de verdade, não estão sendo. Não estão afetando ninguém de verdade. E claro que tem pessoas que não vão querer, não vou torcer pelo Aegon, não vou gostar do Aegon porque ele é um estuprador. E isso pra mim, mesmo que seja ficção, isso me lembra o que acontece na realidade e eu não consigo. Tudo bem. Óbvio que tá tudo bem. Mas as pessoas que torcem pelo Aegon, ou que torcem, ou que gostam do Aegon, ou que gostam da Rhaenyra, elas não estão necessariamente dizendo, olha, esses personagens estão completamente certos, eles são o ápice, tipo, eu tô torcendo por eles porque eles me representam. Não. As pessoas podem torcer pelo Aegon e pela Rhaenyra sem dizer, pô, eles estão certos em tudo, porque eles não estão certos em tudo. E eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que eu estar torcendo para o time verde, por exemplo, que é mais ou menos o meu caso, não significa que eu estou. Não significa que eu tenho que defender tudo que os verdes fazem, até porque os verdes só fazem coisa errada. Então, assim, não tem que dizer, não, porque o Aegon fez isso, ele devia ter feito isso, a Alicent Aham, tá tudo certo. Não, tipo. Não, eles são lá personagens que eu estou torcendo, porque eu meio que entrei nessa briga dessa questão do marketing que a HBO fez de escolher seu time. Eu escolhi o time verde porque eu acho eles personagens mais interessantes. E é só por isso. Eu não tenho que ficar defendendo tudo que eles fazem. E eu também, se eu tivesse no time preto, eu não teria defendendo tudo que a Rhaenyra faz, mesmo que ela esteja mais certa, sabe? E já que eu falei, né, então, que eu realmente estou torcendo pelo time verde, se eu tiver que escolher, porque eu acho que esse marketing de time, como eu falei, ele é meio bobo, porque só tem a opção da Rhaenyra de escolher o time preto. Mas eu sou mais time verde porque eu acho os personagens mais interessantes, e principalmente a Alicent Hightower, que é uma das principais figuras do time verde. Ela é a mãe do Aegon, e na primeira temporada a rivalidade bem construída é a rivalidade dela com a Rhaenyra. Agora sim eles estão construindo um pouco mais o Aegon como personagem e tal, mas ainda assim a Alicent é tipo a figura principal dos verdes quase. E aí ela, como contraponto, a Rhaenyra, até porque as duas foram amigas e tal. Eu gosto muito da Alicent Hightower, ela é a minha personagem preferida da série, porque eu acho ela muito interessante, todo o drama dela. Porque o que acontece? Ela e a Rhaenyra eram super amigas. Só que a Alicent foi obrigada a se casar com o Viserys, com o rei Viserys, porque o pai dela foi lá, deu uma manipulada, vai lá no quarto do rei, não sei o que, porque o pai dela queria poder, né? E aí ele fez a filha, né? Fez o Viserys se interessar por ela, queria casar com ela, daí ela teve que se casar com ele, sendo que ela não amava ele, ela não tinha carinho, ela não tinha. Não tinha nenhum romance ali, era um casamento de. Né, assim, um casamento em que a Alicent estava presa, digamos assim. Enquanto que a Rhaenyra, ela teve um pouco mais de liberdade nesse quesito. Ela lutava um pouco contra esses sistemas. Ela falava, não, eu só vou me casar com quem eu quiser, não sei o que. E tem um episódio em que ela vai lá e ela dorme com o Criston Cole, que é um dos personagens da série, que é um da guarda real, assim, dela. E ela quer saber ter essa liberdade, ela quer não quer só dormir com alguém dentro do casamento e tal. Enquanto que a Alicent é mais, ela vai nas regras que ensinaram pra ela, que falaram pra ela que é certo. E um dos motivos da grande briga dela com a Rhaenyra é justamente isso, é a Rhaenyra mentir pra ela que ela foi lá e dormiu com alguém. E aí a Alicent fica, meu Deus, como é que você pôde mentir pra mim? Como é que você pôde fazer isso? E tem uma cena muito boa depois, que já se passaram, né, muitos anos, em que o filho da Rhaenyra meio que arranca um olho do filho da Alicent, né? Meio que sem querer, mas eles estavam brigando, enfim, daí arrancou um olho do filho da Alicent. A Alicent fica fula da vida e ela vai lá com uma faca pra tirar o olho do guri, do filho da Rhaenyra, como pagamento. E aí a Rhaenyra para ela e fala, mulher, você foi longe demais. E daí a Alicent fica, eu?
o que foi que eu fiz, exceto o que esperavam de mim? Eu tô tentando lembrar da frase. Sempre segurando o reino, a família, a lei, enquanto você sai aí, vai sair pra fazer o que você quiser. Isso eu acho que representa muito o que é a personagem da Alicent, porque ela é a personagem que tá cooperando. Tipo, ela é uma vítima do sistema de gênero em Westeros, tanto quanto a Rhaenyra. Claro que elas têm muitos privilégios, né? Muitos privilégios por serem da nobreza, mas elas são ainda vítimas do sistema patriarcal. E a Alicent, vou falar, então, ela obedece. E a raiva dela é direcionada não pra quem está oprimindo ela, e sim pra Rhaenyra, que também está sendo oprimida, mas que está, na maneira dela, lutando contra essas opressões, né? Que vai lá e fala, não, eu vou dormir com quem eu quiser, e daí ela tem filhos que teoricamente são do marido dela, mas todo mundo sabe que os filhos da Rhaenyra não são do marido dela, são de outro homem, e ela tem uma história de amor com ele e tal, enquanto que a Alicent está presa nesse romance com o Viserys, que não é nesse casamento com o Viserys, que não é um casamento romântico. E ela direciona então essa raiva pra Rhaenyra porque ela pensa, pô, eu tô vivendo essa vida horrível e a Rhaenyra não, ela tá lutando em tudo. E a raiva dela vai contra a Rhaenyra e não contra o sistema. Eu acho isso muito, tipo, representa muito o que a gente tem na atualidade. Muitas pessoas oprimidas acabam sentindo raiva não de quem as oprime, mas de quem também tá sendo oprimido e tá lutando contra isso. Eu acho que é um conceito muito atual. E claro que a relação da Alicent com a Rhaenyra tem muitas outras nuances, mas eu acho isso muito interessante. Tem uma fala também... inclusive nessa cena que eu tô falando, eu esqueci de falar a resposta da Rhaenyra. E ela fala, exaustivo, não é? Ficar se escondendo por trás desse manto de... Qual que é? Righteousness. Qual que é a tradução de... Pensei em inglês, desculpa. Acho que as traduções que eu achei foi tipo... Integridade, honra, ficar... Enfim... Não sei se é bem... Mas enfim... Ficar se escondendo por trás desse manto de honra e não sei o que. E a Alicent é isso. Ela é uma personagem que é retratada também como muito religiosa, justamente por isso. Ela é aquele estereótipo da velha crente que julga a vida sexual de todo mundo, sendo que... E na verdade ela é meio hipócrita, porque na segunda temporada a Alicent ela começa a ter um caso também fora do casamento, né? Ela já tá viúva, mas enfim, um caso. E muita gente do time preto até fala, meu Deus, o que é essa doida hipócrita do coisa? O que é essa Alicent? Eu odeio ela é muito hipócrita, tal. Eu adoro ela justamente por isso, ela é completamente hipócrita e ela tem reflexões muito interessantes na maneira como a personagem dela é construída. Tem o episódio 9 em que a Rhaenys, que inclusive descansa em paz, morreu no último episódio, que foi ao ar no domingo agora. Descansa em paz, Rhaenys. Ela fala pra Alicent, você não quer escapar dessa sua prisão, você só quer construir uma janelinha nela. E é isso que a Alicent faz, ela tá trabalhando pelo sistema que tá oprimindo ela, que no caso é representado pelos verdes. E assim, eu me alonguei um pouco, acho que eu queria falar um pouco mais rápido, mas eu só queria falar um pouco de A Casa do Dragão, porque todo esse marketing de verdes e pretos tá me irritando um pouco com a maneira como a recepção da série online tá lidando com isso, porque eles estão... Acho que as pessoas estão focando muito nesse lado de times e tal, sendo que a série é muito mais interessante do que isso. Ela tem essa coisa dos times que é legal, tipo, é legal falar, eu sou do time verde, eu sou do time preto, tal. Não funciona 100%, porque, né, time preto é a escolha lógica, mas é legal, assim, eu acho que é uma maneira interessante de engajar. Só que as pessoas vão tão longe demais em que fica uma briga de verdade fora da série, sendo que não precisava. A gente tem vários personagens interessantes nos dois times e a série é interessante por causa de todos eles, por causa dessa guerra e tal. E eu acho que ficar tentando debater, não, mas meu lado tá certo, sendo que não importa, isso não importa, sabe? E não importa essa briga, importa a gente ter discussões interessantes sobre a série, sobre os personagens, sobre quem eu gosto desse personagem por causa disso, eu não gosto desse personagem por causa disso, eu acho interessante essa cena, essa briga, tal, em vez de ficar nessa rinha de times que
acho que foi assim, estragou um pouco a recepção da série pra mim. Então eu queria falar mais sobre isso e aproveitar pra falar um pouco da Alicent, porque eu adoro essa personagem. E é isso, então, vou encerrando por aqui. Beijos. Tchau.